Graça e paz, cidadãos do Reino de Deus, shalom, shalom a todos. Bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal você verá conteúdos relacionados ao Reino de Deus, dons espirituais, 5 ministérios, unção, poder, autoridade, missão da igreja, vida de Jesus Cristo, a vida dos apóstolos e coisas afins. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Neste vídeo eu quero falar com vocês um pouco a respeito de transferência de unção. Para isso, nós leremos alguns versículos do capítulo 11 do livro de Números. Versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante toda a congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Versículo 24. Saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. O versículo seguinte falam de 2 anciãos, Eldade e Meldade, que não estavam juntos, mas na sua tenda também receberam o Espírito. Josué vem para falar com Moisés sobre a situação e Moisés declara uma frase para Josué que está lá no versículo 29, a parte final. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Nós entendemos a partir da palavra de Deus que Deus havia liberado o seu Espírito nesta época apenas sobre alguns homens, alguns reis que carregavam unção, o Espírito Santo, como foi o caso de Davi. Os profetas também eram ungidos e carregavam unção, e os sacerdotes também eram ungidos e carregavam unção. Moisés era um profeta, ele carregava unção, e Deus havia falado para ele: Moisés, escolha 70 anciãos, eu descerei, retirarei do Espírito que está sobre você e vou transferir a estes 70 para que tudo o que você faz, eles também possam fazer. Observe que a unção vem para nos capacitar, para nos levar a fazer uma obra, uma tarefa, algo que não fazíamos antes, mas quando carregamos a unção, passamos a fazer. E observe a partir do texto que nós lemos, no versículo 29, que o desejo de Deus era que todo o povo dele fosse profeta e que o Espírito Santo fosse derramado sobre todo o povo. Na época de Moisés, isso ainda não havia acontecido. O profeta Joel profetiza no capítulo 2 a respeito da descida do Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento da profecia. O Espírito Santo vem sobre todo o povo de Deus. Então hoje, todos podem receber o Espírito Santo. Todos podem ser ungidos. Acontece que nem todos têm a consciência de que são ungidos. A partir deste texto, nós podemos inferir algumas conclusões. Primeiro, você deve aprender a respeitar os homens ungidos, porque eles carregam a unção que você deseja. Provavelmente aqueles homens anciãos eram homens de respeito, que respeitavam Moisés como profeta, como ungido, como homem de Deus. Então, quando Deus falou, escolha 70 anciãos, Moisés escolheu homens de honra que respeitavam o seu chamado e a sua unção. Como nós temos aprendido a respeito da unção, você não pode lidar com Deus sem ter que lidar com o ungido de Deus. Existem pessoas que acham que podem lidar diretamente com Deus e por isso maltratam os ungidos de Deus. Quantos profetas não foram rejeitados, menosprezados e maltratados? E aquele povo que rejeitou os profetas, provavelmente eles diziam: eu creio em Deus, mas não criam nos ungidos. Foi o caso de Jesus Cristo. Muitos rejeitaram a ele. O povo que rejeitou a ele dizia: eu creio em Deus, mas não cria em Jesus. Era uma crença falsa, uma ilusão. Eles eram incrédulos sem saber. Porque para que você venha lidar com Deus, você precisa lidar com o homem de Deus. Observe a nação de Israel. Para que eles pudessem receber a bênção de Deus, o sustento, a proteção, eles tinham que lidar com o profeta Moisés, o ungido de Deus. Se eles menosprezassem a Moisés, não reconhecessem Moisés como ungido, eles ficariam presos no Egito e não seriam libertos. Isso aconteceu com aqueles que menosprezaram a unção que estava sobre Moisés na caminhada até Canaã. No meio do deserto, eles menosprezaram a Moisés, menosprezaram o ungido de Deus e, portanto, todos aqueles homens adultos que respondiam por si,
morreram no deserto, entrando em Canaã, apenas Josué e Calebe daquela geração e os menores de idade. Inicialmente, eles reconheceram a unção que estava sobre Moisés e, portanto, seguiram Moisés para sair do Egito, mas na travessia, na caminhada até Canaã, eles menosprezaram a unção que estava sobre Moisés e morreram no deserto. Quando você menospreza ungido, despreza ungido, rejeita ungido, você rejeita o próprio Deus. Nós sabemos que a unção vem de Deus, porque a unção é o próprio Espírito Santo. Mas Deus escolheu transferir a sua unção, o seu Espírito, através de homens ungidos. Neste relato que lemos de Números, Deus poderia simplesmente colocar o seu Espírito sobre os 70. Mas Deus não fez assim. Deus chamou Moisés até para reconhecer a autoridade que estava sobre o seu ungido e mostrar para aquele povo que Moisés era um homem ungido e disse: eu vou retirar o Espírito que está sobre você e vou transferir sobre os 70. Isso poderia acontecer de forma automática. Deus poderia descer do céu e derramar o seu Espírito sobre os 70. Mas Deus escolheu fazer assim para que o povo reconheça os ungidos de Deus, os homens de Deus, os profetas enviados por Deus. Mas veja bem, mesmo que o homem de Deus é o que carrega a unção, ele é ungido, as suas orações não podem ser direcionadas ao ungido de Deus. Nós não devemos orar a pessoas, pedir a pessoas. As nossas orações devem ser direcionadas a Deus. Você não pode adorar o ungido por causa da unção que ele carrega. Você deve adorar unicamente a Deus. Não confunda isso. O homem de Deus, ele carrega a unção, mas ele não recebe oração e não recebe adoração. Toda oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus Cristo. Toda adoração deve ser feita ao Senhor. O homem de Deus, Deus estabeleceu apenas para transferir a unção, porque Deus libera a unção através dos seus ungidos. Em João capítulo 3, versículo 27 diz: João respondeu e disse-lhe: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Observe que tudo que nós recebemos vem de Deus. É verdade, vem do céu, porque o Espírito Santo é Deus. É o Espírito do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas Deus escolheu os homens, os seus ungidos, para serem canais, ou seja, um instrumento. Um canal é algo por quem passa alguma coisa. Na sua casa você tem a rede hidráulica, a encanação. Então, provavelmente em algum lugar na sua casa tem uma caixa de água. E na sua cozinha tem uma torneira. Mas para que aquela torneira venha a sair a água, é preciso ligar a caixa à torneira. E para isso você vai usar canos. Este cano é um canal por quem passa a água. A água não vem do cano, a água vem da caixa. Observe, a unção não pertence ao homem de Deus. Ele não é dono da unção. Ele carrega a unção porque Deus liberou a unção sobre ele. Então ele é apenas um canal por quem passa a unção para chegar às pessoas que desejam. Assim como os canos são canais por onde passa a água da sua caixa d'água até a torneira na sua cozinha, o homem de Deus, ele é um canal, um instrumento por quem passa o Espírito, a unção, para chegar até você. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que ele está dizendo? Toda dádiva e todo dom vem de Deus, porque Deus é dono dos dons, Deus é dono da dádiva. Então Deus é que libera a unção, mas ele libera a unção através dos seus ungidos. A partir do texto de Tiago que nós lemos, podemos inferir algumas coisas. O Espírito Santo é o dom maravilhoso que Deus nos concedeu, porque a unção é o próprio Espírito Santo. Este dom, que é o Espírito Santo, a unção, é um dom bom e perfeito. Portanto, nenhum homem pode ser origem de algo perfeito. A origem é Deus. O homem apenas é um canal por quem a unção passa. Ele não é a origem dos dons, nem a origem da unção, mas ele é o canal usado por Deus para liberar a unção e liberar os dons, como foi aqui o texto que nós lemos, o caso de Moisés em Números 11. Ele foi o canal para que Deus pudesse liberar o Espírito sobre aqueles 70. Portanto, a unção é dada por Deus, mas ela é encontrada sobre o ungido, no ungido e com o ungido.
O objetivo do Senhor é levantar homens e mulheres ungidas para transferir a sua unção através do discipulado, através da honra. O Senhor ele vai transferindo a sua unção. Os 12 apóstolos, que eram discípulos de Jesus, receberam a transferência de unção a partir de Jesus Cristo. Os 70 receberam a transferência de unção a partir de Moisés. A unção, o Espírito Santo, vem de Deus, mas Deus colocou sobre os seus ungidos para transferir sobre outras pessoas, a qual são chamadas, vocacionadas para exercer um propósito, exercer uma missão. A unção vem para te equipar, para te capacitar, para que você possa exercer algo incomum, algo sobrenatural, a qual você não consegue fazer através de suas habilidades naturais. Portanto, a unção é necessária, é um requisito para todo homem de Deus operar e trabalhar no reino de Deus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem a unção, sem o poder do Espírito Santo, nada poderemos fazer. Portanto, valorize a unção, valorize os ungidos de Deus e receba transferência de unção. Receba dons espirituais que têm origem em Deus, mas a qual Deus libera através dos seus ungidos. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.